Bom dia, paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Te convido a tomar a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? E responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Diga comigo, tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém. Vamos ter um momento de oração. Pai Santo, Pai querido, te damos graças nessa hora por Tua palavra viva e eficaz, por tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa manhã. E eu peço, Pai, que o Senhor venha falar com cada um, de acordo com a necessidade de cada um, ó Deus. Nos lembramos, Pai, das pessoas que estão sofrendo com as enchentes lá no Texas. Deus, quanta tragédia, quanto sofrimento. Nossos irmãos estão sofrendo com as cheias dos rios do Amazonas. Pai, oramos pelo Brasil. Oramos por Israel, pedimos a paz, ó Deus, entre Israel e Irã. Só o Senhor é capaz de fazer cessar essa guerra. Que haja paz entre a Ucrânia e a Rússia. Só o Senhor é capaz de fazer cessar toda a guerra. Só o Senhor é capaz de tocar nos corações. Faz com que Deus, com que as nações se levantem, com que as nações acordem e olhem para o Senhor, e busquem o Senhor, e reconheçam que há um Deus todo-poderoso, que está no controle, no comando de todas as coisas, um Deus supremo, um Deus tremendo, magnífico, grandioso, digno de toda a glória, de toda a honra e todo louvor. Pai, abençoa agora a meditação dessa palavra, que Teu Espírito Santo venha iluminar o nosso espírito, abrindo nossa mente, nossos corações, para compreender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Bem, você observou que o subtítulo desse texto que nós lemos é Paulo estando na cidade de Éfeso. Paulo, em suas viagens missionárias, chegou a Éfeso, e a cidade de Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano, a mais importante da Ásia e uma das mais importantes do Império Romano. Não a mais importante, porque a mais importante do Império Romano era a capital Roma. E você sabe que o Império Romano dominou boa parte do mundo por muito tempo, uma boa parte da Europa, todo o Oriente Médio, o norte da África. Então, Éfeso era uma das principais cidades do Império Romano. E por que a cidade de Éfeso era tão importante na época para o Império Romano? Porque ela ficava a 5 quilômetros apenas do mar Egeu. Então, ela era uma rota marítima de comércio, para comércio. E toda cidade que tinha rios navegáveis ou que tinha mar, elas prosperavam muito. E Éfeso era essa cidade. Interessante que Jerusalém é um enigma. Jerusalém não tem mar,
Jerusalém não tem rios navegáveis, entretanto, é a cidade mais cobiçada, é a cidade mais desejada do mundo. Por que será que Jerusalém, não tendo rios, navegantes, não tendo mar, por que será que ela é tão cobiçada, tão visada, tão desejada? Porque o rio que banha Jerusalém não é um rio físico, mas um rio espiritual. O próprio Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então, Éfeso, por ser uma rota marítima para comércio, ela prosperava muito, era uma cidade muito importante, e ela era famosa também por sua religiosidade. A cidade de Éfeso cultuava uma deusa chamada Diana. E essa deusa Diana tinha um templo magnífico, um templo suntuoso, que, para você ter uma ideia, o templo dessa deusa tinha mais ou menos, segundo os estudiosos, a medida de 2 campos de futebol. Para você ter uma noção, o tamanho do templo, a magnitude do templo dessa deusa Diana, cultuada, adorada na cidade de Éfeso. Se você pensava que a idolatria era coisa só dos nossos dias, você estava enganado. A idolatria em Éfeso era muito forte, muito grande. E os cultos a essa deusa Diana envolviam prostituição, bebedice. Por isso Paulo, quando escreveu a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, ele ordenou: não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Amém. Então, nessa cidade, Éfeso, Paulo fundou ali a igreja mais importante, a igreja que mais prosperou. Sabe por quê? Porque é assim que funciona. Aonde as trevas estão, a igreja tem que brilhar. E a igreja de Éfeso, ela cresceu, ela fluiu, e ela proporcionou ali naquela região um grande avivamento. Cumpriu-se então a palavra de Deus em Ageu capítulo 2, verso 9, que diz: aonde superabundou o pecado, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado foi tão forte, tão intenso, a graça de Deus foi maior. E essa igreja de Éfeso, fundada pelo apóstolo Paulo, crescia assustadoramente. Aquela cidade que antes era conhecida pela idolatria, que antes era conhecida pelo culto à deusa Diana, que antes era conhecida pelos cultos com bebedice, com prostituição, agora se tornou, a cidade está conhecendo o Deus verdadeiro através da vida do apóstolo Paulo, e a igreja ali começou a crescer, e Deus foi usando o apóstolo Paulo ali com grande poder. Deus usava do apóstolo Paulo assim de uma forma que extraordinária. Veja, por exemplo, o verso 11 que a gente leu, que diz assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. O 12 vai dizer: a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Olha para você ver, naquele lugar de muito pecado, aonde abundou o pecado, agora está superabundando a graça de Deus através do apóstolo Paulo. Pensa, os lenços que ele usava, os lenços de uso pessoal dele, os aventais dele, eram levados para os enfermos ficavam curados e os espíritos malignos saíam. Apenas
com os lenços e aventais de uso pessoal do apóstolo Paulo. No verso 13, chama também a nossa atenção do 13 ao 20. Gostaria que você acompanhasse comigo. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possesso de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram, confessando, denunciando publicamente as suas próprias faltas, suas próprias obras, perdão. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O sucesso da igreja de Éfeso, o crescimento da igreja de Éfeso era tanto, a unção que havia no apóstolo Paulo era tão grande, que chamava a atenção de todos. Ali, naquele monte de podridão de pecado, a igreja crescia assustadoramente. E então 7 rapazes, que eram praticantes de mágica, de artes mágicas, ao verem o que Paulo realizava, decidiram imitar o apóstolo Paulo. E foram tentar expulsar um espírito maligno que estava em um homem. Chegaram para esse homem possesso de um espírito maligno e disseram: esconjuro-vos, espírito maligno, em nome do Jesus que Paulo prega. E o demônio, falando pela boca do homem, disse: eu conheço Jesus, eu sei bem quem é Paulo, mas vocês, quem são vocês? E diz a palavra, você leu comigo, que eles, saltando sobre o espírito maligno, saltando, aquele homem endemoniado, saltando sobre os 7 rapazes praticantes de artes mágicas, subjugou a todos, deu um cacete neles, e eles então, feridos e desnudos, tiveram que fugir daquela cidade, pelados e feridos, porque o espírito maligno prevaleceu sobre eles. Eles acharam que expulsar demônio era assim, como eles viam Paulo expulsando demônios, eles acharam que era do mesmo jeito. Desnudos e feridos fugiram. E a unção era tanta, queridos, que as pessoas começaram a confessar pecados assim, espontaneamente. E os praticantes de artes mágicas começaram a trazer seus livros de magia para as praças, formavam pilhas de livros de magia e começaram a tocar fogo, espontaneamente, sem que Paulo tivesse que ter algum trabalho com eles, confessando pecados e queimando seus livros de magia. Glória a Deus, glória a Deus, esse é o poder do nosso Deus. Louvado seja Deus. A fama de Paulo crescia, e o negócio era tão forte, que diz o verso 17: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Amém. O 18 diz: muitos dos que creram vieram confessando,
denunciando publicamente as suas próprias faltas, suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Calculando seus preços, achou-se que montava 50.000 denários. Pilhas de livros de um valor imenso eram queimados à vista de todos nas praças, por causa do grande poder do nome do Senhor Jesus, que era exaltado e glorificado. Glória a Deus. Porque aonde a igreja chega, as trevas têm que fugir. Aonde a igreja chegou, a luz de Jesus tem que brilhar e as trevas do inferno têm que fugir. Eu profetizo em nome de Jesus que assim será sobre a tua casa, assim será sobre a tua vida, assim será sobre o teu local do teu trabalho, assim será na tua rua, assim será no bairro onde você mora, assim será nessa cidade e em cada cidade dessa nação. Todo o Brasil há de se prostrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e o poder de Deus há de se manifestar nessa nação e em todas as nações que Ele criou virão a Ele, se prostrarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Amém, amém. Glória a Deus. Devemos declarar sempre isso, o poder de Deus em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, quando nós olhamos para a vida desses homens, não apenas desses personagens bíblicos, os apóstolos, os profetas, mas também por esses homens mais contemporâneos nossos, digamos assim, como por exemplo, essa semana, dia 1º, morreu um dos grandes homens de Deus, chamado pastor Jimmy Swaggart. Creio que muitos de vocês conheceram. Eu mesmo, antes de ser crente no Senhor Jesus, eu gostava de assistir os cultos de Jimmy Swaggart na televisão. Era um homem muito usado por Deus. Ele trouxe muita gente para o Evangelho. Ele trouxe muita gente para Jesus. Na minha época, na década de 80, eu me lembro que muitas pessoas se converteram meramente assistindo os cultos de Jimmy Swaggart, porque ele ministrava a palavra de Deus e fazia um apelo, e as pessoas então iam se convertendo. Mas pensemos também em um outro grande homem de Deus, que foi usado por Deus, chamado Billy Graham, muito conhecido de todos também. Esse homem também trouxe muita gente para o Evangelho, muita gente se converteu, milhares de pessoas se converteram através da vida de Billy Graham. Ele realizou coisas extraordinárias pelo poder de Deus. Só que em 2018, Billy Graham morreu, infelizmente. Querido pastor Jimmy Swaggart morreu há poucos dias atrás. Pensemos também em Martinho Lutero, o homem da reforma protestante, que tinha uma unção tão ousada, um poder de Deus na vida dele tão forte, que ele pregou 95 teses, as 95 teses da reforma. Ele pregou lá na porta da capela, ali na Alemanha, a capela de Wittenberg, em 1517, com uma unção, com uma coragem. Estamos aqui hoje por causa da fé desse homem, da ousadia desse homem, que protagonizou a reforma protestante. Mas em 1546, esse homem também morreu. Pensamos em Charles Spurgeon. Foi um outro pastor que também trouxe muita gente para o Evangelho, numa época em que não havia mídia nenhuma, não havia internet. E esse homem revolucionou com a pregação do Evangelho. E ele tinha uma unção tão especial que os livros de Charles Spurgeon
ainda influenciam muita gente até os dias de hoje. Ele deixou 3.600 mensagens. A unção dele era tão poderosa que até hoje muitos crentes são influenciados pela unção de Charles Spurgeon. Mas em 1892, Charles Spurgeon também morreu. Agora, apesar do trabalho maravilhoso de cada um desses homens, apesar da unção de cada um deles, apesar do que eles fizeram, do que eles praticaram aqui no mundo, o trabalho maravilhoso deles, todas as suas histórias acabaram no mesmo lugar. A história de cada um deles terminou no mesmo lugar, numa sepultura. Ali acabou o legado de cada um. O legado permanece, eles deixaram o legado, mas ali acabou a história de cada um deles. E o que é que difere a pessoa do Senhor Jesus Cristo desses homens? Qual a diferença da pessoa de Jesus Cristo entre Charles Spurgeon, Jimmy Swaggart, Martinho Lutero? Qual é a diferença? É que se Jesus fosse um homem como esses, ou se Jesus fosse um homem como algum de nós, o capítulo 20 do Evangelho de João não seria necessário. Não precisaria existir. Por quê, pastor? Do que é que trata o capítulo 20 do Evangelho de João? Traz todo o relato da ressurreição do Senhor Jesus. Por que estou dizendo isso? Porque a base da nossa fé evangélica, o fundamento da nossa fé evangélica, é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento, essa é a base. Por isso Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: se Cristo não ressuscitou, nós estaríamos aqui de bobeira, nós estaríamos aqui perdendo tempo. É vã a minha pregação e vã a tua fé seria se Cristo não tivesse ressuscitado. Diga glória a Deus. O que é que faz nós sairmos da nossa casa e virmos para cá? O que é que faz a gente deixar a nossa caminha quentinha hoje de manhã e estarmos aqui? O que é que nos faz vir aqui? Saber que o Senhor Jesus ressuscitou. É saber que nós não viemos aqui cultuar um Cristo morto, mas que nós adoramos o Cristo vivo. Ele ressuscitou e vive para toda a eternidade. O que faz você começar a semana, amanhã, segunda-feira, indo para o teu trabalho, confiante de que, por mais que venham lutas e tribulações da semana, você será vitorioso. A certeza que Jesus ressuscitou, está vivo no meio de nós. Amém? Você começa segunda-feira amanhã, sabendo que por maiores que sejam as tribulações, por maiores que sejam os desafios da semana, você terá vitória. É por causa da certeza que o Cristo que nós seguimos, que nós amamos, que nós servimos, Ele venceu a morte, derrotou a morte, e Ele é capaz de vencer qualquer dificuldade, que não há impossíveis para Deus. É isso que nos faz estar aqui, queridos. Senão estaríamos aqui perdendo tempo, estaríamos aqui à toa. Essa convicção que Deus colocou no meu coração, no teu coração. Diga glória a Deus.
É o Cristo que venceu a morte. Glória a Deus. O que é que faz com que você crê que essa enfermidade que porventura tenha atingido você pode desaparecer de uma hora para outra? A certeza que o Cristo que venceu a morte pode qualquer coisa. Diga glória a Deus. Por isso você crê que essa enfermidade que eventualmente atinge você, de um momento para outro, ela pode desaparecer. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. A bandeira que nós carregamos é essa. A bandeira que você carrega é essa. Cristo ressuscitou. Cristo vive. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. E se Ele venceu a morte, Ele pode vencer qualquer dificuldade por mim. Em nome de Jesus. Eu quero pensar em algo muito importante também, falando disso. É que a ressurreição do Senhor Jesus não foi a única que nós temos na Bíblia. Não é a única ressurreição que nós encontramos na Bíblia. Você sabe disso. No primeiro livro de Reis, no capítulo 17, a Bíblia fala de uma viúva da cidade de Sarepta. E o profeta Elias foi enviado por Deus até essa viúva que estava passando muita necessidade. Ela tinha só um pouquinho de farinha na panela e um pouquinho de azeite na botija. Então o profeta Elias orou, profetizou. E Deus multiplicou a sua farinha, Deus multiplicou o seu azeite, nunca mais houve falta de nada. Enquanto o profeta Elias ainda estava por ali, o menino, o filho dessa viúva, ficou doente e morreu. E ela então questionou o profeta Elias, dizendo: profeta, mas o que aconteceu? Será que tanta iniquidade em mim assim? Deus matou meu filho? E o profeta Elias então subiu ao quarto onde o menino estava morto e orou pelo menino morto ali na cama, e o menino ressuscitou. É o primeiro caso de ressurreição que nós encontramos na Bíblia. Também no livro de Reis, agora no segundo livro de Reis, no capítulo 4, a Bíblia traz um relato de uma mulher sunamita. Era uma mulher e seu marido apenas, na cidade de Sunem. E o profeta Eliseu passa pela cidade de Sunem. E aquela mulher sempre hospedava o profeta Eliseu quando ele passava pela cidade de Sunem. E um dia ela disse ao marido: esse homem de Deus, ele é muito bom para conosco, vamos fazer um quartinho aqui para a gente hospedá-lo quando ele vier para Sunem. Fizeram um quarto para ele, e toda vez que o profeta Eliseu passava por aquela cidade, ele se hospedava naquela casa daquela mulher, daquele casal. Essa mulher não tinha filhos, e um dia, estando ali, o profeta Eliseu disse: eu vou orar e profetizar, e você vai ter um filho. Ele orou, profetizou, e no tempo determinado nasceu um menino. O menino cresceu, e certa vez estava na roça com seu pai, e ele passou mal, sentiu uma dor de cabeça muito forte, e o pai mandou que os empregados levassem o menino para casa. E chegando em casa, o menino sentou-se no colo da mãe e morreu. Essa mulher então foi ao Monte Carmelo, onde o profeta Eliseu morava, e pediu socorro a ele. Ele foi até a casa dela, subiu ao quarto onde o menino estava morto, deitou sobre o corpo do menino, colocou os olhos nos olhos do menino, a boca na boca do menino, colocou as mãos nas mãos do menino, e a Bíblia diz que o corpo do menino se aqueceu. Eliseu desceu da cama, andou de um lado para o outro no quarto, orando, clamando ao Senhor, e o menino espirrou 7 vezes e reviveu, ressuscitou. Foi o segundo caso de ressurreição que nós temos na Bíblia. Ainda em 2 Reis, no capítulo 13,
Eliseu já havia morrido e tinha sido sepultado. Mas morreu um homem e eles estão sepultando esse homem em Israel. E havia um povo inimigo de Israel que no começo de cada ano invadia Israel. E justamente no momento em que estão sepultando esse homem que havia morrido, você percebe que há um bando de moabitas, os inimigos que estão vindo. E eles então apressam, não tiveram tempo de fazer uma preparação para sepultar o corpo desse homem. Decidiram jogar o corpo do homem em alguma sepultura qualquer. E o corpo desse homem foi jogado exatamente na sepultura de Eliseu. E quando o corpo desse homem, o cadáver desse homem, tocou nos ossos de Eliseu, esse homem ressuscitou. Pelo poder de Deus. Aí nós chegamos no Evangelho. Agora é Jesus quem vai ressuscitar o povo. Em Lucas, no capítulo 7, no verso 11, a Bíblia fala de uma viúva que tinha um filho único, havia morrido, e essa viúva morava na cidade de Naim, está indo com o cortejo do seu filho, sepultar seu filho. Jesus então entrando na cidade de Naim, parou aquele enterro, tocou na esquife, e aquele morto, filho da viúva de Naim, ressuscitou. Também em Lucas, no capítulo 8, no verso 49, nós temos o relato da filha de Jairo que estava doente. Jairo sai da sua casa, vai ao encontro de Jesus, pede socorro a Jesus. Jesus vai com Jairo até a casa dele, manda que as pessoas que estão chorando na casa saiam, porque a menina já havia morrido. Jesus entra no quarto apenas com Jairo e a mãe da menina, e Jesus libera uma palavra, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te, e a menina se levanta. A menina que havia morrido se levanta e ressuscita. Chegamos no Evangelho de João, no capítulo 11. Você conhece tão bem a história, todos conhecem, do amigo Lázaro de Jesus, que havia morrido e havia sepultado já há 4 dias. E Jesus vai até onde Lázaro está sepultado, e as irmãs de Lázaro tentam dissuadir a Jesus, dizendo, não adianta mais, já faz 4 dias que morreu, já está sepultado há 4 dias, já está cheirando mal. Mas Jesus se coloca diante do túmulo de Lázaro, libera uma palavra, Lázaro sai para fora, e Lázaro se levanta do túmulo e ressuscita. Glória a Deus. Chegamos em Atos, no capítulo 9, no verso 36. O apóstolo Pedro chega numa cidade chamada Jope. E ali na cidade de Jope tinha uma mulher chamada Dorcas. E essa mulher era discípula de Jesus. Era uma mulher caridosa, ela confeccionava vestimentas para os órfãos, para as viúvas. Ela fazia vestes para as pessoas necessitadas. E é a única mulher na Bíblia que é chamada discípula de Jesus Cristo. E Pedro, então, é chamado às pressas porque Dorcas havia morrido. E ele vai até onde essa mulher está, o corpo dessa mulher está, ora por ela e Dorcas ressuscita. Glória a Deus. Chegamos em Atos, no capítulo 20, no verso 7. A Bíblia fala que Paulo, o apóstolo Paulo, chega à cidade de Troade. E ele vai fazer um culto. Era um dia de domingo, de Santa Ceia, como hoje. E Paulo estava ministrando a palavra de Deus no 3º andar da casa. E a casa certamente estava muito cheia. Certamente havia muito calor, porque um jovem sentou-se na janela e estava ali assistindo o culto, sentado na janela. E dali ele cochilou, pegou no sono, despencou da janela e caiu do 3º andar e morreu. E diz a Bíblia que Paulo parou o sermão, desceu aonde aquele jovem estava morto, e ele vai fazer uma coisa muito interessante para ressuscitar esse jovem. Sabe o que Paulo fez? A Bíblia diz que Paulo abraçou aquele jovem
e ele ressuscitou. Há uma lição para nós aqui. Qual é a lição, pastor? Há muita gente por aí, morta espiritual, que não está precisando mais de um sermão, que já ouviram muitos sermões pela vida, estão precisando apenas de um abraço. Diga, Senhor, me usa. Amém. Glória a Deus. Queridos, Jesus Cristo. Então nós vimos aqui, são 8 casos de ressurreição na Bíblia, fora a ressurreição do Senhor Jesus. E o que é que difere a ressurreição do Senhor Jesus de todas essas 8 ressurreições e de todas as outras ressurreições que certamente aconteceram? Porque a Bíblia diz que nós não temos escrito todos os relatos do que Jesus realizou. O último versículo do Evangelho de João diz isso para nós, que se fossem escritos todos os milagres, tudo que Jesus realizou na terra, nem no mundo inteiro caberiam tantos livros que seriam necessários. Mas qual é a diferença da ressurreição do Senhor Jesus para todas essas 8 ressurreições que nós temos na Bíblia e para todas as outras ressurreições que porventura tenham acontecido? É que todos esses casos, cada uma dessas pessoas que ressuscitaram, dependeram de alguém, precisaram de alguém para poder voltar a viver. O filho da viúva, o primeiro caso de ressurreição, a viúva de Sarepta, precisou do profeta Elias. O filho da mulher sunamita precisou do profeta Eliseu para poder voltar a viver. O homem que havia morrido precisou ser tocado nos ossos do profeta Eliseu para poder voltar à vida. O filho da viúva de Naim precisou de Jesus. A filha de Jairo, para poder ressuscitar, precisou de Jesus. O amigo Lázaro precisou de Jesus. Dorcas, a discípula de Jesus, para poder ressuscitar, precisou de Pedro. O jovem chamado Eutico, que Paulo ressuscitou, precisou do apóstolo Paulo para voltar a viver. E Jesus precisou de quem? Ressuscitou e vive para sempre. Está aqui hoje. Ressuscitou e está hoje aqui. E não é um Jesus diferente. Não envelheceu, não mudou, seu poder não diminuiu. Não é um Jesus de 2000 anos atrás. É o mesmo de ontem, hoje e sempre. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o poder, em nome de Jesus. Amém. Mas há uma outra diferença aqui. Todos que ressuscitaram precisaram de alguém para viver. E a primeira diferença que eu já citei para vocês, né? Jesus não precisou de ninguém. A grande diferença, Cristo não mudou. E a outra diferença, todos voltaram a morrer novamente. Cristo ressuscitou sem precisar de ninguém. Está no meio de nós. Não morrerá jamais. Ressuscitou e vive para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Exalte a Ele por um momento. Exalte a Ele por um minuto. Glorifique a Ele por um momento. Senhor Jesus, graças te damos. Honras te damos. Louvores te damos. Porque o Senhor ressuscitou e vive para sempre. Está no meio de nós. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Ele diz no Evangelho de João,
no capítulo 10, verso 18. Ninguém tira a vida de mim, eu a dou espontaneamente. Eu tenho esse poder de dar a minha vida e reavê-la. Eu tenho esse poder de dar a minha vida e tomá-la de volta. E esse poder, essa autoridade eu recebi do meu Pai. Amém. Mais algumas lições aqui que eu preciso compartilhar com você. Agora no capítulo 20 de João, por favor, se você puder abrir em João capítulo 20. Glória a Deus. João 20, verso 1. O que é que diz? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ao sepulcro de Jesus, claro, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Amados, no dia 2 de novembro, você sabe que o Brasil celebra o Dia dos Finados, o Dia dos Mortos. Saindo um pouquinho da mensagem, mas eu volto já já. 2 de Finados, o Brasil celebra o Dia dos Mortos. E muita gente vai ao cemitério fazer homenagens, prestar homenagens aos seus entes queridos que estão ali sepultados, respeitando a fé de cada um, mas biblicamente isso não tem nenhum sentido. Em alguns países, em algumas culturas, em algumas tradições, no dia de finados eles praticam coisas bizarras, como por exemplo no Equador. No Equador, dia de finados, as pessoas vão ao cemitério, eles preparam comidas e bebidas, as comidas que o morto gostava, e eles levam para o cemitério, aquelas bebidas que aquela pessoa mais gostava. Isso é feito também na Indonésia. No Japão também no Japão diminuiu bem, mas era muito forte esse hábito também, essa cultura, esse costume de levar comida para os mortos no dia de finados. O que a Bíblia diz? Deixa eu ler um versículo para você, de Eclesiastes. Eu vou ler no capítulo 9, no verso 5, que diz assim: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa. Eles não recebem nada. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, biblicamente falando, tudo que fazem para os mortos não tem sentido nenhum. E o que é que Maria Madalena foi fazer no sepulcro de manhã, domingo de manhã, quando ainda estava escuro? Está dizendo a Bíblia para nós. Para entender bem, precisamos olhar um pouquinho para o contexto. E aí eu te convido a olhar para o finalzinho do Evangelho de João 19, aí mesmo pertinho de João 20, final do capítulo 19, a partir do verso 38, que diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu, então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Também Nicodemos,
aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar aonde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. O que eu vou dizer para você agora, tenho certeza que não é novidade, vocês conhecem. Essa é uma igreja dedicada na palavra de Deus. Vocês conhecem a palavra melhor do que eu. Jesus foi crucificado às 9 da manhã. Amém? Ao meio-dia houve trevas em toda a face da terra. O sol desapareceu. Escuridão total. Do meio-dia às 3 da tarde. Às 3 da tarde o Senhor Jesus dá um grande brado: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E o Senhor Jesus diz ao Pai: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Os judeus, você sabe que não celebram a virada do dia à meia-noite como nós fazemos. Os judeus celebram a virada do dia no pôr do sol. Quando o sol vai se pondo, acabou o dia para o judeu, já está começando um novo dia. Portanto, na tarde daquela sexta-feira, fatídica sexta-feira santa, que nós chamamos sexta-feira santa, na tarde daquela sexta-feira, quando o sol se pôs, já era sábado. Pôr do sol da sexta-feira à tarde já entrava o sábado. E o sábado para o judeu, um dia santo. Especialmente, aquele dia, aquela sexta-feira, era Páscoa, um dia sagrado para os judeus. E no sábado não poderia fazer nada, absolutamente nada. Então, tiveram que apressar a morte dos condenados, dos crucificados, e Nicodemos, José de Arimateia, chega para Pilatos e pede permissão a Pilatos para tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos permitiu. José de Arimateia então vai, tira o corpo do Senhor Jesus, porque naquela sexta-feira de Páscoa, dia sagrado, os corpos não podiam permanecer na cruz. Tinham que ser sepultados, tinham que ser removidos, sepultados. Pilatos permitiu então, José de Arimateia vai, tira o corpo de Jesus da cruz, envolve um lençol, e Nicodemos ali apresenta 100 libras de mirra. 100 libras de mirras, transferindo para peso, para quilo, significa mais ou menos 34 quilos. Mirra é um óleo para ungir o corpo, para preparar o corpo. E mirra fala de unção. 34 quilos de óleo para ungir apenas um cadáver, apenas um corpo. Por que tudo isso? Porque lá em Mateus, no capítulo 2, no verso 11, a Bíblia diz que quando Jesus nasceu, os reis magos vieram trazendo presentes para Jesus. O que é que eles trouxeram de presente para Jesus? Ouro, incenso e mirra. Mirra fala de unção, ou seja, se houve unção no começo, no nascimento, não poderia faltar unção no final, no sepultamento. 100 libras de mirra, um exagero.
34 quilos de óleo de unção para um corpo apenas. Cumpriu-se mais uma vez Ageu 2:9. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Glória a Deus. A glória da segunda casa será sempre maior do que a primeira. Trazendo isso para nós, queridos. Trazendo para nós. De repente alguém olhou para você e disse: começou bem, mas vai terminar mal. Começou bem, mas está acabando mal. E nós declaramos nessa manhã, em nome de Jesus, sobre a tua vida, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, em nome de Jesus. Diga glória a Deus, em nome de Jesus. Profetizo sobre a tua vida que a glória da segunda casa será maior. Se houve óleo no início, se houve unção no começo, vai haver muito mais unção no final, em nome de Jesus. Diga: recebo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, por causa do horário, sexta-feira à tarde, por causa da proximidade do sábado, do Shabat, do dia santo para o judeu, do dia sagrado, tiveram que remover os corpos, e o corpo de Jesus não teve tempo suficiente para uma unção adequada. Foi meio que às pressas. Por isso Maria Madalena, no domingo cedinho, de manhã, quando o dia ainda estava escuro, ela vai ao túmulo, ela vai ao sepulcro, e ela teve ali a visão mais importante de toda a história da humanidade: o túmulo de Jesus vazio. Que Deus me deu o privilégio de vê-lo também em 2019. Essa é a visão mais importante de toda a história da humanidade. O túmulo do Senhor Jesus está vazio. Glória a Deus. Maria Madalena chega ali então, com a mirra, com os preparativos para completar o trabalho que havia sido começado na sexta-feira. E eu e você temos o privilégio de conhecer todas essas maravilhas pela palavra de Deus que é ministrada ao nosso coração. Que bênção, que bênção. Eu e você temos essa graça de conhecer todas essas verdades maravilhosas, e a nossa responsabilidade é colocar o que nós aprendemos em prática na nossa vida. Essa é a minha responsabilidade, essa é a tua responsabilidade. Colocar em prática essa beleza dessa verdade que nós conhecemos. Por quê? Porque o conhecimento sem atitude não gera mudanças. Conhecimento sem atitude não muda histórias. Não adianta eu saber o que Deus falou comigo se eu não colocar em prática na minha vida. Ah, Deus falou comigo. Maravilha que Deus falou com você. Mas não vai adiantar nada se você não colocar em prática na tua vida, queridos. Amém? Se você não tomar atitude. Se eu não tomar atitude, não adianta Deus falar comigo. Você pode ouvir a mensagem mais profunda. Você pode ouvir uma mensagem mais ungida. Você pode ouvir o conselho mais sábio desse mundo. Você pode ler o livro mais interessante desse mundo. Se você não tomar atitude, não vale nada. Eu aconselho a você, e quando eu digo você, eu estou incluindo a mim também, a começar a tomar uma atitude hoje, nesse culto de Santa Ceia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Bíblia diz isso: examine-se o homem a si mesmo. Paulo diz isso na celebração da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Existem dois tipos de exames que são importantíssimos. Quantos tipos? 2 tipos: biópsia
e necrópsia. São dois exames muito importantes. Bio fala de vida. Biópsia, exame da vida. Porque ópsia é exame. Bio, vida, ópsia, exame. Biópsia, exame da vida. Necro fala de morte. Necrópsia, exame da morte. Paulo diz: examine-se o homem. Ou seja, faz uma biópsia de você. Faz uma biópsia da tua vida espiritual. Porque quanta necrópsia poderia ter sido evitada se as pessoas tivessem feito uma biópsia da sua vida espiritual. É verdade ou não é? Quanta necrópsia poderia ter sido evitada se tivesse havido uma biópsia antes. O que Paulo está dizendo é: examine-se, pois, o homem. E quem não faz um exame de si, da sua vida espiritual, quem não faz uma biópsia da sua vida espiritual, o diabo vai fazer uma necrópsia espiritual. Diga: Senhor, misericórdia. Diga: me ajuda, Deus. Amém, queridos? Então nós vamos fazer um exame e celebrar a ceia do Senhor com alegria e com gratidão. Eu encerro a mensagem falando para você de 3 palavras que você não pode esquecer de dizer todo dia, toda noite, especialmente à noite, na hora que você vai dormir. Quantas palavras? 3. A primeira delas é: obrigado, Senhor. Obrigado. Porque a gratidão alegra o coração do Pai. E Deus abomina um coração ingrato. Deus se entristece com um coração ingrato, que não reconhece a graça dele e o poder dele. A segunda palavra que você não pode esquecer, eu digo você, estou dizendo a mim também, é perdão. Diga: perdão. Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 14 e 15, que se você não perdoar as pessoas que te ofenderam você, tampouco Deus, o Pai Celestial, te perdoará. Então você não pode esquecer da palavra perdão. Toda noite, a hora que você for dormir, peça perdão ao Senhor pelas suas faltas, pelos teus pecados. E se alguém te ofendeu, libere perdão para a pessoa, para as pessoas que te ofenderam. Perdoe. E a terceira palavra que você não pode esquecer é cuida. Diga: cuida. Quando você diz para o Senhor assim: Senhor, cuida de mim, você está se rendendo, você está se entregando a Ele. Você está dizendo: Senhor, eu me rendo, cuida de mim. Diga: obrigado, perdão, cuida. E se você fizer isso quando você dormir toda noite, se você não acordar no dia seguinte, você estará com Deus. Amém? E se você acordar no dia seguinte, Deus estará com você. Diga: glória a Deus. Vamos orar um pouco mais. Querido Deus, querido Pai, graças por Tua palavra, por essa reflexão simples e breve que nós fizemos da Tua palavra, que é riquíssima, que é poderosa para curar, para salvar, para libertar, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos encoraja na caminhada. Oh Deus, rendemos-te toda a honra e toda a glória, Senhor. Graças, Pai, por esse momento de celebração da ceia do Senhor. O privilégio que temos de comer a carne do Cordeiro e beber o sangue do Cordeiro. E nesta hora, Pai, nós queremos fazer um exame de nós mesmos. Queremos fazer essa biópsia espiritual, Pai, e pedir ao Senhor que nos perdoe. Senhor, se há pecados que nós não confessamos ainda, nós estamos confessando agora. Queremos pedir a Tua misericórdia, o Teu lavar regenerador. Ó Deus, o Teu sangue que nos purifica de todo o pecado. Venha nos perdoar agora, Pai, todos os nossos pecados, de maneira que eles caiam no esquecimento do Senhor, que eles caiam no mar do esquecimento do Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, nessa hora. Reconhecemos nossas fragilidades, nossas fraquezas e te pedimos perdão, Senhor. Perdoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, naquela noite que foi traído, em que ele foi entregue, ele tomou do pão, abençoou, partiu, deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo esse pão, cada pedacinho de pão aqui, Pai, simbolizando o corpo do Senhor Jesus, pregado na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Semelhantemente, após cear, tomou também do cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e todas as vezes que beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Pai, nós consagramos a Ti o vinho, simbolizando o Seu Filho que foi pregado ali no madeiro em favor a cada um de nós, Senhor. E nós declaramos, Senhor, em fé, em amor, que Tu és o Senhor, ó Deus. Tu és o Senhor da nossa vida, Senhor. Tu és o Senhor da nossa família, Senhor. E nós Te damos toda a glória, toda a honra, somente ao Senhor, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Amém. Senhor, diante dos elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho que simbolizam o corpo e o sangue do Senhor Jesus, é que nós vamos celebrar com alegria. Você que está em casa, você pode tomar o teu pão, o teu cálice. Eu quero abençoar, consagrar, e você pode celebrar a ceia do Senhor com a mesma unção que estamos celebrando aqui no templo. A unção de Deus não tem barreira, não tem distância. Amém? Pai, eu consagro todo o pão, consagro todo o vinho, o cálice, ó Pai, eu abençoo, em nome de Jesus, em memória de Jesus. Comamos do pão. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Louve ao Senhor, exalte ao Senhor, glorifica ao Senhor. Tu és santo, 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 infinitamente santo. Tu és o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da Tua glória. Graças te damos por essa oportunidade santa e maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 3, verso 9: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Deus dá uma ordem, em seguida faz uma promessa. Qual é a ordem? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O que é primícias? Aquilo que é primeiro, em primeiro lugar. Priorize a Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Qual é a promessa? Transbordarão fartamente os teus celeiros. Transbordarão de vinho os teus lagares. Deus vai mandar muito vinho para nós? Não é isso. Está falando de prosperidade. O que é prosperidade? É ficar muito rico? Não é isso. Prosperidade é não ter falta de nada. Deus está prometendo, se você honrá-lo com as primícias da tua renda, Deus não vai te faltar nada. Amém? Vai haver abundância, vai transbordar em nome de Jesus. Amém. A irmã Marli está preparando mais um bazar para ainda ajudar na questão do ar-condicionado. Nós já temos a situação resolvida, graças a Deus, o principal, mas teremos despesa para desmontá-lo aqui, montar em Cajuru, e precisaremos comprar um ar um pouco menor para os dias mais quentes.
Então, você pode estar contribuindo com algum objeto que você tenha em casa, que não esteja usando e que ainda sirva para alguém. Você pode trazer para a igreja, que elas estão organizando mais um bazar em nome do Senhor Jesus. Amém? E a sua contribuição, o seu dízimo ou a sua oferta pode ser feita online, transferência. Hoje a maioria das transferências, dos dízimos, nós temos recebido via transferência bancária mesmo. Tem o número da conta no envelope da igreja e tem também no site da igreja, em nome de Jesus. Deus, amém? Olha para cada mão estendida, derrama do teu óleo fresco, do azeite da unção sobre cada um. E que essa unção alcance cada lar aqui representado, cada família aqui representada. Derrama do vinho novo, da alegria do Espírito Santo, da gratidão pela vida e por tudo aquilo que tu és e que tu fazes, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, hoje e para sempre. Diga amém. Boa semana, bom domingo, em nome de Jesus. Amém.